Põe no DVD, Inter, ó. Mais uma do Timão. Põe no DVD. Será que algum dia eu vou ser feliz de novo usando essa camiseta aqui? Tá difícil, cara. É triste. Olá, amigos fãs de esporte, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a este vídeo pós sétima rodada. Final de semana aí foi recheado, né, de grandes jogos e nós aqui mais uma vez prontos para dar os nossos comentários, as nossas análises, porque realmente foi um final de semana espetacular, principalmente para o meu timão, né, que pôs lá no DVD, aí Vinícius, ó, pessoal Sentiu, fã de sentiu um esporte. pouco de egoísmo na sua parte, né? Assim, fato só do seu time. Mas tudo bem, né? Colo- Colocamos no DVD. O Santos deixa de lado porque o Santos vem mal. Então, Melhor essa não, parte eu vou prefiro deixar para não você falar comentar. hoje. Eu não vou nem comentar esse jogo aí, porque na hora que o Neymar voltar, eu vou começar a comentar de novo, tá bom, Vinícius? Tomara que ele volte Mas, logo, né? Porque tá osso. mas Vinícius, seja bem-vindo mais uma vez aqui com os seus comentários para o nosso fã de esporte. Fala aí, pessoal, tudo bem? Sou o Vinícius. Bem-vindos a mais um vídeo, né? Pós-sétima rodada do Brasileirão. E é isso, tem bastante coisa pra falar, como eu sempre digo, bastante gente pra xingar, né? Que isso aí não muda nunca. Então, bora pra cima, vambora. É isso aí. Então, pessoal, já vamos dar o pontapé inicial, começando no sábado. Só lembrando vocês que na sexta-feira já teve jogo, né, entre São Paulo e Juventude. Desculpa, São Paulo e Fortaleza, né? Um bom jogo por lá. E, obviamente, depois, quem não conseguiu acompanhar, né, as nossas análises, né, desse jogo, pode depois, aí, na semana que vem, ver novamente no Instagram. Mas falando do Timão, Corinthians Internacional no sábado, 6h30 da tarde, na Neoquímica, com mais de 44 mil torcedores. Mais uma vez a torcida arrebentou, fez aquela festa, como todo mundo já conhece, sabe que o torcedor canta até o final, e o Timão venceu, pôs no DVD mais uma vez essa vitória e trouxe com um grande resultado, um resultado que precisava acontecer para o Corinthians subir na tabela, porque tem mais dois jogos, um fora de casa e o outro em casa contra o Santos, Vinícius, contra o Ixi, Santos. é o trem Vamos bala. arrebentar, vamos arrebentar o Santos em casa de novo, mas depois, nos próximos vídeos, a gente vai falar sobre isso aí, vamos pensar no que a gente vai fazer, porque realmente, próximos vídeos aí vai render. Vinícius, o que você pôde ver desse jogo entre Corinthians e Internacional, só para a gente começar? Cara, é aquele negócio, né? Dorival começando a pôr a tática dele em campo, né? Em ação. Porque já jogou diferente, jogou um pouco melhor, né? E Roberto, sem ter muito o que falar, 3 gols. 4, né? Que na verdade foi um anulado. Gol O de hat-trick, né, canhota. cara? Exatamente. O cara, igual eu falei, ele não é aquele cracaço. Mas se a bola chegar, ele vai fazer, velho. Não adianta. Quando o Corinthians não marca gol, ele não marca, na verdade, é porque a bola não chegou. Isso aí é fato. Mas foi um grande jogo pro Corinthians, né? Porque o Internacional começou bem, mas foi avacalhando, não sei o que acontece, os caras cansam, sei lá, não, assim, não sei explicar muito bem não, mas mérito pro Corinthians que jogou muito bem esse jogo aí. Os 10 primeiros minutos de jogo, né? Eu pude perceber o Corinthians estudando o Internacional, né? Tentando fazer a leitura de campo, né? Observando aonde cada jogador estava se posicionando, né? Qual era a linha de marcação do Inter, tanto na defesa e também como que o Inter estava se posicionando no ataque. Foi um início de estudo mesmo. E o Corinthians estava com uma certa dificuldade de chegar, né, nesses primeiros 10 minutos ao gol do Inter por conta desse estudo mesmo que o Inter estava fazendo, porque o Inter estava bem postado. Né? Então, Sim, sim. tinha que ter essa necessidade de estudar o jogo para daí sim começar a implementar, né, o jogo do Corinthians. Né? Obviamente, depois, a partir dos 11 minutos ali, o Roberto ele recebeu um passe do Romero, né, pela esquerda, até anotei aqui uma colinha, tá, pessoal? Recebe no meio e faz o passe pro Romero, tá? O Yuri centralizado no meio, faz o passe na esquerda pro Romero, tá bom? Que ele avança, faz o cruzamento e o Memphis Depay ele consegue cabecear, o goleiro Antony dá uma escorregada e caprichosamente a bola bate ali no travessão e sai. Ali foi o primeiro ataque do Corinthians depois desse começo de estudo, né? O Corinthians entendendo que para poder chegar ao gol do Inter tinha que ter uma boa
passagem rápida pelas laterais, né? E o meio de campo o Corinthians tinha que abrir jogadas ali pelo meio de campo, porque o Inter começou a oferecer um pouco esse meio de campo para o Corinthians, né? Então foi dali que começou o jogo do Corinthians com esse primeiro lance aí com o Memphis Depay. Depois, aí a partir dos 11 minutos em diante, até os 24, né, o Corinthians já pressionando, já começando a ocupar mais o espaço no seu ataque, né, na defesa do Internacional, aos 24 minutos, gol então do Yuri Alberto. Aí, como Um eu falei para passe do vocês, Memphis Depay, velho. Um passe que ele achou exatamente. no meio de 3 jogadores do Inter. O Yuri Alberto limpou a jogada e bateu de esquerda. Um golaço, velho. De verdade mesmo. Isso, exatamente, bem analisado aí, Vinícius. Esse passe pelo meio que foi o que realmente Achou um passe é, ali cirúrgico, né? No meio isso. da defesa do Inter ali, o Yuri Alberto. E assim, a gente tem que, aí a gente tem que destacar a qualidade dele, né? De limpar a jogada pra perna esquerda e bater de uma vez, mas uma pancada forte que, né, o goleiro só ficou olhando pra bola. Exatamente. E aquela jogada típica do centroavante, né? Que ele pega, você acha que ele vai chutar, ele corta para um lado, né? E Exatamente. obviamente chuta com a melhor perna, né? A perna mais forte, que é a esquerda do Yuri Alberto, no contrapé do Antony, um belo gol, e aí o Corinthians abre o placar. E aí depois desse gol em diante, eu percebi também que é um jogo bastante físico, né? Mas Sim. não no sentido de faltas, físico mesmo de marcação, né? De buscar se impor dentro de campo, de ambas as equipes, né? Buscar colocar a sua tática em jogo. Então, tinha que ter realmente muita dedicação, porque um vacilo ali poderia mudar todo o jogo, como realmente mudou, né? Até Depois porque o Internacional. também o Internacional, só cortando você rapidinho, até porque o Internacional Fica à não é vontade. não é time de Copa do Brasil, igual o Corinthians enfrentou. Entendeu? Então é um time mais Uhum. forte, querendo ou não, nesse começo de campeonato, é um dos favoritos pro título, porque vem jogando bem. Então, assim, não era qualquer um, não. Igual você falou, ninguém podia bobear. Se alguém errasse alguma coisa, ia sair gol na certa. E o Corinthians, por ter mais posse de bola, fãs de esporte, eles estavam conseguindo quebrar, né, a linha de marcação do Internacional, por estava conseguindo chegar mais ao gol. Né? Mas o Inter ele foi crescendo, ele também foi entendendo o Corinthians. Então, onde o Inter estava começando a crescer mais no jogo, né? E aos 37 minutos, uma bola mal tirada do Carrillo, desculpa, do Carrillo, né? Deu o recomeço de jogo para o Inter, que uma bola pela esquerda, um cruzamento. O Hugo Souza ele foi tentar cortar a bola, né? E nessa que ele foi tentar cortar, ele não alcançou e a bola sobrou ali para o Aguirre e aí o Internacional Fez um empatou gol o de jogo. A carrinho, partir né? daqui, Fez um gol de carrinho. Mas eu é, acho que, pra é, mim, na minha opinião ali, o Hugo, ele saiu um pouco errado. Se ele tivesse então eu esperado também um achei que foi pouquinho a falha. mais, se tivesse um pouquinho, assim, uns segundos a mais, acho que ele tinha conseguido defender essa bola, ou pelo menos tirar dali, sem tomar o gol. Eu acho que ele calculou mal, né? Ele achou que É. pudesse alcançar pela estatura dele, ele pulou, imaginou que pudesse alcançar aquela bola e dar um tapinha nela, mas Uhum. ela veio muito curvada, assim, né? E realmente ele não conseguiu. E aí o Sim. Inter empatou o jogo, e a partir dali eu percebi que então que o Corinthians ele deu uma pequena aliviada na sua marcação, nos seus posicionamentos. Foi quando aí, aos 41 minutos, 4 minutos depois, né, uma bola que começou pelo meio da direita com o Alan Patrick, ele tocou na direita para o Aguirre e ele se lançou. O Alan Patrick saiu correndo e ele se Sim. lançou em direção à pequena área. O Aguirre tocou a bola um pouquinho para trás para o Fernando, que de novo serviu o Alan Patrick já entrando na pequena área e ele de novo voltou um pouco a bola e ele viu ali o Thiago Maia que estava vindo Sozinho, lá da sozinho. meia-lua sozinho. E aí então o Internacional fez o segundo gol, vira o jogo já no finalzinho do primeiro tempo. E aí então o Corinthians teve que novamente respirar ali, colocar as ideias, né, de novo no papel e falar, pessoal, vamos nos encaixar aqui novamente, porque o jogo agora mudou, né, e a gente precisa reagir. Primeiro tempo encerrou, Internacional ganhando o jogo, mas daí veio o segundo tempo e é onde uma pequena mudança, não uma pequena não, na verdade uma grande mudança que o Dorival fez, que foi tirar o Hugo, lateral esquerdo, que é horroroso. O Hugo é péssimo, fãs de É esporte, é nada. O cara é péssimo. bom, você que tá seguindo o cara. Perseguição isso aí. É, vou pedir pro Augusto Melo mandar o Hugo pro Santos, você Não, vai não quero gostar. não. Não quero. Não, prefiro jogar sem.
Então, o que acontece? O Hugo, ele é fraco. Por quê? O Hugo, ele não consegue ajudar o ataque. Porque como ele é lateral, normalmente você precisa de laterais que saibam apontar, né, na sua lateral para depois tentar alçar bolas, né, cruzar bolas para a grande área. O Hugo não consegue fazer isso. Ele é do meio do campo para trás, do meio para trás. E quando ele vai lá na frente, ele fica perdido. O Hugo não tem capacidade de servir os atacantes fazendo jogadas pelas laterais, no caso o lado esquerdo. Então o Dorival tirou o Hugo e aí ele colocou o Matheus Bidu. E o Matheus Bidu, meu, ele foi muito melhor que o Hugo, porque ele tem velocidade, ele consegue servir os jogadores, ele consegue fazer jogadas pelas laterais, ele consegue marcar. Então ele dá velocidade, coisa que o Hugo não consegue. Às vezes eu não consigo entender como que o Ramon Dias, né, que passou pelo Corinthians, utilizou tanto o Hugo, tantas vezes, E eu né, com o continuaria com o Matheus Hugo, Bidu. velho. Acho que é perseguição sua com ele. Não, não é perseguição, é ruim mesmo. Eu já falei, eu vou mandar o Hugo pro Santos, você vai ver Não, não, como para é com que esse é. negócio aí, velho. O Hugo tá prontinho para jogar no Santos na Não, Série não, B, pra já você tem um ter monte de ideia. porcaria naquele time do Santos. Você quer colocar mais uma lá? Uma sucata? Tá maluco? Mas aí o que acontece? Usando aqui a minha colinha, né? Sai o lateral Hugo, entra o Matheus Bidu, que faz toda a diferença lá na frente, né? Ajudando a marcação, ajudando no ataque do Corinthians, né? E aí, então, depois você teve ali o, o Bruno Henrique, né? Que do Internacional, que já tinha tomado um cartão amarelo. Depois ele fez a segunda falta, onde ele acabou sendo expulso, e aí muda todo o jogo do Internacional, né? Porque daí o Internacional Um com homem a menos um, menos, né? exatamente, o que eles fazem? Ele recua mais um e passa a trabalhar com cinco, uma linha de cinco, 5, 3, 1. Então deixa só o Wesley lá na frente sozinho, né? Porque já sabe, o Corinthians ia partir para cima, aí entrou depois o Maico para compor o meio de campo, entrou o Thales Magno, né? Saiu o Carrídio, né? Entrou depois também deixa eu me lembrar quem foi que entrou aqui também para compor o meio de campo mais para frente. Mas isso aí depois foi mais quando já estava ganhando o jogo, né? Que foi o Charles, que foi mais para encher mais o meio de campo, segurar mais a bola e sair mais para o final do jogo. Mas enfim, esses dois, tanto o Maicon quanto o Thales, eles entraram, tanto o Maicon que serve melhor no meio de campo, ajuda também bem na marcação, e também o Thales Magno para fazer tabela. Ah, sim, lembra, Coronado, né? Aí obviamente a gente vai chegar no finalzinho, o Coronado é o que mata o jogo. Então, o Coronado, para dar uma qualidade maior de passe, né? Porque como o Corinthians já estava com uma a mais, precisava de alguém para melhorar esse Que passe. fase que Então, nós tá falando, né? Coronado e qualidade na mesma frase. Não existe isso aí não, cara. eu, É eu vou te loucura. falar mais, o Coronado ainda vai para a seleção, Não, já acredita pode em acabar o mim. vídeo por aqui mesmo. É tanta loucura. Acho que ele tá bêbado, rapaziada. Tá bebaço. Bebeu E antes de aí, gravar e aqui, aí, não é possível. então o que acontece? Aos 18 minutos, gol do Roberto, né, que empatou o jogo, e aí então passa toda a pressão para cima do Internacional, né, com a expulsão também do Bruno Henrique, como eu já falei, e o Corinthians foi para cima, começou a crescer no jogo, bombardeando. Antes de entrar o Coronado, o Corinthians estava alçando muita bola pelas laterais, muito cruzamento, e o Coronado entrou para poder melhorar o passe, tanto pelo meio, também fazer as bolas chegar melhor pelas laterais, né? E isso ajudou muito o Corinthians a conseguir o terceiro gol, né? Porque foi numa pressão, numa bola alçada na área que onde aconteceu o pênalti do Oscar Romero, né? Que é o irmão do Ángel Romero, que fez o pênalti no Matheus Bidu, que é o cara que tá lá na grande área para ajudar o time a compor o ataque, coisa que o Hugo, né? Horrível, não consegue nem chegar passar o meio de campo, entendeu? Eu acho que Então é você é fã isso. do Hugo, velho. Você é fã do Hugo, só pode. Eu vou entrar em contato com ele. Olha, eu falar para você, eu não sei nem como que o Corinthians teve a ideia de tirar o Hugo do Goiás. O Goiás deve estar fazendo churrasco, comemorando a saída do Hugo desde o ano passado até hoje. Isso é churrascada todo final de semana, só de pensar que o Hugo não joga mais no Goiás. Eu vou Livrou te eles do falar, cara. mal. Nossa, mãe do céu, o que é isso? É horroroso. Mas o Dorival já entendeu que não dá com o Hugo, e você pode ter certeza que o Matheus Bidu vai voltar a ser titular desse time aí, você pode ter certeza disso. Mas, óbvio, a gente não pode esquecer que tem o Angileri, né? O Angileri, o argentino, que na minha opinião ele tem mais qualidade, mais técnica que o Bidu. Mas no jogo de sábado ele ajudou muito
o Corinthians, mas aí o Dorival, obviamente, vai analisar os dois. Claro que cada jogo é um jogo, e acredito que ele vai estar usando esses dois. O Hugo, sinceramente, pode ficar no banco de reservas até o final do ano. Aproveita, já dá uma pipoquinha para ele, porque vai ser assim até o final do ano. E aí a gente não pode esquecer também, fãs de esporte e o Vinícius, que teve mais 2 gols anulados do Corinthians. Sim. Um Com foi o do Memphis, correto, né? foi falta mesmo. Sim. E o segundo sabe, não é questionável. Também foi falta, não tem nem o que dizer também. Mas assim, no pênalti, né, que deu a vitória para o Corinthians, né, o juiz ele é tão ruim que ele estava de frente para o lance e E ele foi não deu olhar o VAR, pênalti. né? Foi olhar Ele, o VAR. ele preferiu o VAR esperar chamar ele do que ele apontar um pênalti claríssimo que qualquer juiz, assim, com um pouco mais de competência, Pipoqueiro, né? vendo o jogo, Pipoqueiro. vendo o lance a 5 metros do jogo, daria o pênalti, né? Mas o juiz é ruim, fazer o quê? O Internacional tem razão de reclamar, nessa parte eu não discordo, e vamos tocar o barco. E aí, então, o Coronado, para fechar mesmo, né, a tampa do caixão, uma bola disputada pelo Thales na esquerda, ele passa pelos 2 marcadores do Inter, o Internacional estava fazendo uma linha de 3 defensores, ele passa, aí ele corta para a diagonal e mantém a bola lançada à esquerda, em profundidade. Coronado corre até ela, ele pega essa bola, já se curvando em diagonal para o gol, e aí o Antony, se saísse, ele já imaginava que podia tomar um lençol, mas nem precisou sair, porque a qualidade do Coronado para aquele lindo gol, Deus me para livre e realmente guarde, cara. Tá fechar a amarrado. tampa do caixão. Um E gol por aí, ano esse pessoal, cara mais faz. uma vez, botar no DVD o gol do Coronado, para os torcedores do Inter nunca mais esquecer esse gol dele aí. Bora pro próximo. Posso comentar, porque já falei demais do Corinthians Vambora, hoje. Vamos vamos. que Muda vamos. de time, pelo amor de Deus. Não aguento mais ouvir Corinthians. Deus me livre. Vamos que vamos. Vamos chegar daqui a pouco no Santos, porque eu sei que você vai ter o seu momento aí para esbravejar e Essa parte a gente soltar vai os pular. cachorros aí. Vamos que vamos. Então, pessoal, fãs de esporte, Vinícius, 6h30 também teve o jogo do Fluminense Esporte. Tá, a gente não pode deixar de falar do nosso palpite, né? Que o nosso palpite, eu apostei 2-0 pro Corinthians, foi melhor do que eu imaginei, e o Vinícius também, mesmo resultado 2-0, Ninguém foi melhor do acertou, que velho. nós imaginávamos. E aí depois a gente teve o jogo do Fluminense. Fluminense, eu apostei 1-0 Sport, você 2-0 Fluminense. Quase Você acertei, hein? acertou na vitória do Fluminense, né? Quase acertei o placar. Mas dá bom, né? Fazer o Bem, quê? vamos. Um resuminho então rápido do Fluminense Sport. O Sport ele jogou bem, tá? O primeiro tempo ele foi um time que teve as melhores Surpreendeu, né? chances. É Surpreendeu. verdade, surpreendeu. Mas o que assim, mesmo com toda essa surpresa, né? O Sport jogando um pouco melhor, mas aquele mesmo problema de sempre, Não tem Vinícius. qualidade pra finalizar, né? Toda vez é isso aí. Ex- Não tem finalização boa. Exatamente. Exatamente. E aí foi por conta de tudo isso, né, juntando todo o jogo que o Sport fez, mais a derrota, o Pepa deu tchau ao Sport e agora o Sport está na caça de um novo técnico aí. Exatamente. Porque só no primeiro tempo que eu contei, só aquele Christian Barleta lá, que é uma mentira de jogador também, né? A mentira aquele cara lá. Só ele teve umas Ele é três ou muito quatro ruim, né? finalizações, velho. Só ele perdeu. Perdeu assim, entre aspas, porque o Fábio também defendeu, porque o Fábio também é um excelente goleiro. Mas assim, 4 Uhum. chances o cara não conseguir, velho. Pelo amor de Deus. Pode ir embora. É. Aos 23 minutos, o Pablo fez o gol do Sport, tá Sim, bom, pessoal? Abriu o placar ali. Ainda assim, o Sport com mais volume. Claro, o Fluminense também teve as suas oportunidades no primeiro tempo, mas o Kaique França, por isso que eu falo, cara, esse goleiro que saiu do Corinthians é um bom goleiro, ele não é ele é ruim, bom, ele é cara. bom. É que tá faltando alguém olhar um pouquinho melhor para ele, trabalhar ele num time grande aí, porque ele não é um goleiro ruim. Fez acho que acho que umas duas defesas muito boas no primeiro tempo, mas o Sport foi melhor no contexto geral do primeiro tempo, né? Sim, sim. Tanto que aos 28, uma bola em profundidade, usando aqui minha colinha mais uma vez, hein? Uma bola em profundidade para o Barleta, na esquerda, ele ganha na corrida, tá? Ele chuta para a defesa do Fábio, a bola sobra para o Artêncio, que no chute bate na trave. Então, ou seja, o Sport teve a chance de fazer 2-0, né? Mas Esse para que, você que ver, bateu na trave.
Mas como eu falei pra você, só o É, Barleta, ele sozinho perdeu umas 4 chances. Entendeu? Tipo assim, chuta de então, mas qualquer aí é que tá. jeito, é o Fábio que defende, é assim, junta a incompetência do time com a má sorte dos Uhum. caras mesmo, né? É tudo junto ao mesmo Com tempo. certeza, com certeza. Mas isso aí, Vinícius, passa muito também pela Pelo... equipe técnica, É, né? lógico, Que é não lógico. tá sabendo, não tá conseguindo treinar o Com time para certeza. fazer o time jogar com mais qualidade, melhorar sua definição de chute, É, para o esporte sair dessa situação, porque o esporte só tá com 2 pontos no campeonato. Como é ridículo. que pode? É ridículo, né? Praticamente o esporte já tá começando a arrumar as malas para voltar para a Série B, né? Se Já continuar tá desse pegando a jeito. mala em cima do guarda-roupa já. Já tá começando a tirar o pó da mala, porque, olha, desse jeito aí o negócio tá complicado. E aí no Nossa. segundo tempo, o Fluminense começa pressionando mais, porque precisa empatar, precisa virar o jogo, né? O Fluminense empatou aos 14 minutos, desculpa, do segundo tempo, e aí é onde entra a qualidade do Arias, né? Que o Ele Arias, joga bem ele deu um demais, velho. passe, Você é doido. né? Ele fez um cruzamento para o gol de cabeça do Serna, né? E no fim do jogo, o Sport ainda teve mais uma chance claríssima de gol, e aí o Fábio conseguiu defender, mas aí nós, na sequência, aos 57 minutos do segundo tempo, já nos acréscimos, um Arias de novo cruzou para Everaldo, que faz o gol e dá a vitória ao Fluminense. Só vale Eu destacar uma coisa rapidinho aqui, cortando você. Uhum. O Pode Everaldo falar. também no Fluminense, ele também, nesse jogo aí, ele perdeu um monte de chance. Entendeu? Dava pra ele usar Sim. a camisa do esporte já. Porque de tanta chance que ele perdeu no jogo. Chance clara de gol, entendeu? Tanto que antes desse gol que o Arias cruzou pra ele, ele teve uma chance numa rodada, uma jogada anterior. Ele errou de novo. Aí nessa última ele acertou. Que também se não acertasse, pelo amor Hum. de Deus, né? Então, para você ver como que a falha, tanto no ataque quanto na defesa do esporte, está fazendo o esporte pagar por esses erros, né? E tá a Exatamente. situação que está o esporte aí. Mas não tem problema, eu não sou Isso não é torcedor do problema meu, eu esporte, não nem quero você, saber. né? Torcedor do Leão aí da ilha que precisa esquentar a cabeça com isso, eu pelo menos vou dormir feliz, não sei você, mas Essa parte de vamos que vamos tocar o felicidade, não sei o que que é, não. tá difícil, hein? Vamos lá. Depois, então, o próximo jogo no Presidente Vargas, que também no sábado às 6h30, onde o Ceará venceu por 1-0 Vitória. E você, Vinícius, aqui olhando aqui os palpites, acertou. Vitória 1-0. Eu apostei 2-0. Apostei na vitória, mas errei no resultado. Não, mas eu postei que o Vitória ganhou, não foi? Não, você apostou que o Ceará ia ganhar do Ah, tá, Vitória. entendi. Por isso que eu não entendi. Mas beleza. Importante que eu acertei, entendeu? Fala dele. É, é isso aí. O importante é acertar, acertou a vitória e acertou o resultado também. Exatamente. Então, falando assim dos primeiros 15 minutos de jogo, o Vitória ele começou melhor, tá? Sim. Ele teve 2 oportunidades, quase abriu o placar ali. O Ceará chegou pela primeira vez só depois dos 18 minutos do Mal primeiro tempo. demais, mal demais. Então, não começou bem, né? Teve uma certa dificuldade de posicionamento, leitura de jogo, né? O Vitória conseguiu chegar mais, como a gente sempre fala aqui, as laterais, você fazer jogadas pelas laterais sempre faz a diferença no jogo, porque muitas vezes os times povoam muito o meio de campo, né? Sim. Para dificultar chute de fora da área, né? Tabelas, jogar algum tipo de jogada mais tática. Então, as laterais sempre é uma boa oportunidade. O Vitória fez isso, quase marcou, mas então isso mostrou a dificuldade que o Ceará teve, pelo menos nos 18 minutos, que só conseguiu chegar aí a partir desse momento, com uma cobrança de falta, né? Não foi nenhuma jogada ensaiada, nem nada, foi uma Não, cobrança de falta. exatamente. Né? Joguinho feio isso Então, daí, cara. Nossa, mãe do céu. esses jogos tendem a ser um pouco menos técnicos, né? É. Mais na base da raça mesmo, da vontade de querer vencer o jogo. E aí o Vitória pediu um pênalti também, o juiz não deu. Para mim, não foi, eu Pra mim achei que também não não. Achei que foi. não foi, não. Choradeira Mas demais. óbvio, o Vitória tá na sua razão também de pedir, tá jogando fora de casa, né? Exatamente. Tá buscando a vitória, mas beleza, o juiz não analisou ali, interpretou que não foi, segue o jogo. Já no segundo tempo, teve uma falta ensaiada para o Ceará com o Matheus Bahia, né? Mas passou perto, ainda nada de gol.
Um segundo tempo bastante movimentado, oportunidade para os dois times, né? Aos 10 minutos, um escanteio, aí saiu o gol do Ceará. No escanteio, o zagueiro Marlon fez o gol, né? Ali foi no primeiro pau, acho que faltou uma leitura melhor do Vitória nessa marcação. Assim, O Marlon é um zagueiro alto, né? E aí conseguiu cabecear pro gol. mas é tanto que se você olhar no lance, foi falha da defesa mesmo, porque ele ficou sozinho no lance pra cabecear. E o É goleiro do verdade. Vitória, ele tava vindo bem no jogo, fazendo algum. Tipo assim, o Ceará não tava atacando muito. Mas o pouco que Sim. atacava, ele defendia, ele passava segurança. E na hora desse gol, nossa, foi muito falho, porque o Marlon ele acerta a cabeçada, só que a bola bate no chão e depois a pouco, então ela Uhum. perde um pouco de força. E do jeito que ele salta, totalmente estranho, sei lá, não sei se ele não prestou atenção É, no lance. A é, bola passa por ele, sim. depois ele pula. Aí assim, ele jogou, o goleiro foi bem, mas na hora que precisou mesmo dele pra ele defender, não fez uma pra ajudar o time. E o que a gente tira, então, do final desse jogo, né? Assim, os dois times buscando o jogo, né? Buscando a vitória, mas no final das contas, quem deu a vitória foi um zagueiro, né? Pro lado Exatamente. do Ceará, né? Então, isso mostrou muito a dificuldade que os atacantes tiveram realmente de definição para buscar o gol. E aí, então, agora encerrando essa pequena análise do Ceará e Vitória, a gente vai para o jogo do Bahia e Botafogo, onde o Bahia venceu por 1-0, né? O meu palpite foi 1-0 para o Bahia e eu acertei. Você apostou 2-1 para o Bahia. Então Quase. empatei aí contigo, né? Nesse meu palpite aí deu certo. É verdade, é E aí, verdade. então, como que a gente pode iniciar falando desse jogo? Primeiro tempo com as maiores ações do Bahia, claro, tá jogando em casa, o Rogério Ceni postou bem o time, um time bem montado, né, um time veloz, principalmente com o Eric Pulga, que Joga basicamente o bem, hein? primeiro Tá tempo, jogando bem é, demais esse rapaz aí. é verdade, e o primeiro tempo do Bahia, ele foi muito pela esquerda, né? As melhores jogadas do Bahia aconteceu pela esquerda Sim. e você percebia um Botafogo que não conseguia fechar essa lateral para bloquear as passagens rápidas do Pulga, né? E obviamente o Bahia foi crescendo, né? Foi se avolumando, né? Nas melhores Foi jogadas por esse gostando do lado jogo, ainda. né? Foi gostando do jogo pra aquele lado ali. E você viu um Botafogo com dificuldade realmente de fazer essa marcação, né? De entender as jogadas do Bahia, que utilizou muito a esquerda. E aos 38 minutos, a jogada acontece com quem? Com o Eric Pulga, Que né? Que faz uma jogadaço. bela, Pelo amor uma de bela Deus. jogada. Você que viu esse jogo, desculpa, você que viu esse lance aí, você pode falar um pouquinho também, Vinícius. Cara, o Eric Puga, eu até deixei anotado na colinha aqui pra não faltar detalhes, velho. Hoje, Porque cara, esse final de semana a gente teve que usar colinha, porque senão a gente não exatamente, velho. lembra de tudo, Você né? é louco. Ele jogou. A bola veio pra ele, ele se livrou de dois marcadores e ainda conseguiu cruzar a bola pro Cauli fazer o gol, Sim, cara. O Bahia tá jogando é verdade. demais. E esse Eric Puga. E o Cauli tá jogando muito, porque no jogo anterior também, que foi o jogo do Bahia, eu não lembro o Uhum. adversário agora no Brasileirão, foi a mesma coisa. Foi contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. Sim, sim, Palmeiras. O Cauli também estava envolvido na triangulação do jogo, na triangulação do gol contra o Palmeiras. Esse Bahia, esse ano aí, tá surpreendendo, hein, velho? E é interessante você ver como o Rogério Ceni, né, ele está conseguindo usar bem o Eric Pulga nessas jogadas de velocidade, né? Sim. Então, está causando um certo incômodo nos outros times, porque é difícil você entender qual vai ser a jogada. E o Eric Pulga é baixinho, é veloz, né? Então ele consegue rabiscar ali e fazer uma jogada. E é aquele negócio, ele consegue quebrar as linhas de marcação, e quando você consegue quebrar uma linha, você abre uma avenida, né, na Exatamente. zaga, né, e aí você Porque consegue tinham fazer jogada. dois em cima dele no lance. Ele passou pelos dois, Uhum. ficou um olhando pra cara do outro, tipo assim, e agora? O que a gente faz? Aí não pega na corrida, né? Não tem jeito, o cara bota pra correr. E o interessante também desse primeiro tempo é que a gente pôde ver um Bahia jogando, mas também deixando o Botafogo jogar, porque também o Botafogo criou também essas oportunidades, mas não estava Sim. conseguindo definir, né? Então foi um jogo bem movimentado no primeiro tempo. Até que quando o Mastriani, ele também teve uma chance de gol, mas não teve qualidade para definir e chegar a um empate, né? Não foi um jogo travado, né? Tinha marcação dos dois times, principalmente pressionando a saída, né? Quando o Bahia ia sair, o Botafogo
avançava as suas peças, quando o Botafogo ia sair, o Bahia também fazia a mesma coisa, ia pressionar lá na zaga, lá na defesa do Botafogo. Então, assim, foi um jogo bem interessante, o primeiro Sim, tempo, sim. principalmente. Né? Depois, o Botafogo faltou um jogador que, na minha visão, um jogador de mais criatividade. Né? O Botafogo estava com dificuldades de criar alguma coisa pelo meio de campo. Então isso facilitou também bastante Mas é que a marcação do a Bahia é muito marcação do forte, Bahia. né? É a marcação muito forte, Uhum, então eles não deixam o adversário jogar. Tanto que, igual eu comentei no é. jogo contra foi Bahia e Palmeiras, o jogo foi muito bom porque a briga, né? Se a gente pode falar assim, não era só dentro de campo, era fora também, porque o Abel mudava a estratégia, o Rogério também mudava ao mesmo tempo. Então era ali, foi um Uhum. jogo muito bom. E o Bahia tá vindo bem demais, porque o Rogério tá encaixando o time para que todo adversário ele sabe o que fazer, cara. Tá difícil esse time aí, hein? E assim, você viu o Botafogo que coletivamente não jogou mal, mas ele não conseguia encaixar as suas movimentações, né, Sim, táticas dentro de exatamente. campo para poder chegar no gol. Então, essa dificuldade que o Botafogo teve de fazer as suas jogadas facilitou a marcação do Bahia e o Botafogo realmente teve dificuldades. E coletivamente, o Bahia ele foi mais afinado, né? O Rogério Ceni conseguiu ajustar melhor o Bahia, por isso que o Bahia conseguiu sair com esse bom resultado aí e muitos erros também de marcação, né? Do Botafogo também. Por isso que o Bahia criou mais, teve um volume maior de jogadas, né, nesse jogo, né? Eles foi aproveitando os erros do Botafogo, né? Foi sobressaindo nisso É. aí. E é aquele negócio, o Botafogo é um time forte, então, e o Bahia tá crescendo aos poucos. Então, já tava ganhando de 1-0. Não tô dizendo que você tem que fazer 1-0 e segurar, não é isso? Mas, dependendo da Uhum. situação, é mais fácil você administrar o jogo, manter a marcação, do que você gastar mais o fôlego do jogador e acabar tomando um contra-ataque ali, né? O Bahia evoluindo com o Rogério Ceni aí. Sim. E agora vamos falar dos jogos de domingo, né? Os jogos das 4 da tarde, Vasco e Palmeiras, que foi no Mané Garrincha, lá em Brasília. Você, Vinícius, apostou 2-0 para o Palmeiras. Eu apostei 2-1 para o Palmeiras. Você acertou o resultado, mas errou não acertou Normal, né? Normal, já o gol. virou praxe. Acertou na vitória do Palmeiras, mas não acertou no resultado. E Sim. assim, eu vou te falar, eu fiquei revoltado, né? Porque eu assisti esse jogo do Vasco e Palmeiras. Eu fiquei revoltado, cara, porque, olha, o Vasco já vem num momento péssimo. Sim. Você tem um presidente do Vasco que não consegue achar um técnico para um time que Perdido, precisa perdido. urgente. E aí, você tem um time que ele dá a vitória para o Palmeiras num erro infantil. Num erro infantil. Mas, olha, é inacreditável, cara. Vai Eu soltar fiquei a indignado. cartinha. Olha, eu fiquei indignado, cara, porque não dá para você aceitar um jogador, um time que percebe que o Palmeiras, que o adversário, no caso o Palmeiras, tá pressionando você na saída de bola há quase uns 10 minutos. Você insiste nessa saída de bola e o que você faz? Você perde a bola, no caso o Thiago, deixa eu pegar o nome dele aqui, o Hugo Moura, desculpa. O Hugo Moura, ele perde a bola dentro da grande área. Pelo amor de Deus, cara. É Sabe, muita infantilidade, né, cara? pô, e ele nem para pensar, pô, já que tá vindo um marcador em cima de mim, o que eu vou fazer? Vou Vamos chutar para chutar um pra lateral. frente, é. Não, Vamos chutar pra ele frente, sei lá. insiste, ele insiste em ficar com a bola para tentar tocar pro companheiro dele e toca errado, sabe? É uma infantilidade que não tem tamanho, cara. Nem Por isso que o parece que é Vasco jogador tá de nessa. profissional, né, cara? Nem parece que é Não, profissional. exatamente. Cara, são erros assim que você aprende a não fazer lá na base, quando É você tá no fundamento, time né? de Fundamento base. básico isso daí. É básico pra qualquer Poxa, um. cara, é inacreditável, cara. Mas vamos lá. Ó, o Vasco levou mais perigo nas bolas longas, tá? Em cima da última linha do Palmeiras. Então, o primeiro tempo do Vasco foi assim: o Palmeiras mais organizado dentro de campo, conseguindo ter mais posse de bola, ter mais toque de bola, pensar mais a jogada. O Vasco mais fisicamente, bolas longas. Pegava a bola, ele percebia um outro jogador que tinha condições De de correr. estar livre, de correr, exatamente, de correr, manda a Sim. bola lá para frente, meu amigo, se Se vira. vira, faz o seu Então, aí. A minha parte eu tô fazendo aqui. o Botafogo até chegou, até criou Vasco, alguma Vasco. coisa, mas. Desculpa, o Vasco até chegou, criou alguma coisa, mas não conseguia definir. E o Palmeiras mais bem postado, né, pensando mais
o jogo, obviamente levava mais perigo, né, à defesa do Vasco. O Léo Jardim, mais uma vez, fez algumas belas defesas hoje. Para mim, o melhor jogador do Vasco hoje, mais uma vez, o Léo Jardim. É Tá? isso que eu ia falar. De novo, né? De novo o goleiro sendo o melhor da partida. Isso é vergonhoso pra qualquer jogador, né? E mais uma É, vez, eu só um adendo aqui rapidinho. De novo eu falo, sim. eu nunca ouvi falar em Felipe Coutinho, entendeu? Não estou bola lugar nenhum. Nunca ouvi falar desse cara. É muito nome pra nenhum futebol, entendeu? Ele, Paiê. Quem é Paiê, meu irmão? Tá de brincadeira? Não, porque o Coutinho vai vir aí. Quem é Coutinho, cara? Você tá de brincadeira comigo, não é possível. Eu falo pra você, eu vejo o Coutinho jogar, sei lá, cada um mês. Não, eu nem vejo ele jogar, nunca vi. Eu nem Só sei jogou se no o Coutinho Liverpool. ainda tá o Coutinho ainda tá no Vasco. Algum vascaíno, por É, favor, comenta aí, porque eu nem sei exatamente, se o cara. Coutinho tá no Só Vasco. jogou no Liverpool e Sinceramente, ponto. é inacreditável, cara. Mas enfim, um primeiro tempo com chances de gol de ambas as equipes, isso é claro, né? Mas o Palmeiras levou mais perigo, tá? A meta do Léo Jardim, e o Vasco acelerando o jogo, com pouquíssima criatividade, então a posse de bola sempre foi maior para o lado do Palmeiras. E aí no segundo tempo, você teve o Léo Jardim brilhando nas defesas, né? Parece que a gente só vai falar do Léo Jardim hoje, porque não tem muito o que comentar do Vasco, Não tem, né? não É é triste. É inacreditável triste isso. não, é engraçado. Quero que se dane, né, meu time? E aí, quando foi o erro que deu a vitória para o Palmeiras, aos 15 minutos, foi quando o Hugo Moura saiu pelo lado esquerdo, tá? Saiu muito mal, o Palmeiras recuperou bola rápida no Vitor Roque, e aí o Vitor Roque desencantou e fez o primeiro gol dele Finalmente, no né? Finalmente. Palmeiras, primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro. O Vasco mais cansado, né, já tinha perdido 2 jogadores de forma forçada já no primeiro tempo por lesão. Depois o Vasco ainda fez mais 2 substituições no segundo tempo, mas eu percebi um Vasco cansado. Porque, olha, é impressionante, fãs de esporte, toda bola longa, principalmente no Estevão, nas laterais, era impressionante a velocidade dos jogadores do Palmeiras em cima do Vasco. O Vasco estava na segunda marcha, o Palmeiras estava na quarta, quinta. É tipo um Você time via. amador e profissional, né, cara? Então, e é uma coisa que não é de hoje. O Vasco já vem nessa pegada de Há segundo muito tempo, tempo, sempre mais muito tempo. sempre com mais dificuldade, tendo que trocar peças e assim, para poder manter o ritmo, porque o Vasco não consegue manter o mesmo ritmo no segundo tempo. Então, assim, é uma coisa que o novo técnico que vier, olha, vai ter muito trabalho, hein? E se for o Não vai Diniz, ser é melhor fácil. nem vir, né? Porque o cara é horrível, pelo amor de Deus. Diniz, cara. Nossa, me dá uma E raiva quando eu falo aí, esse nome. para finalizar, aos 37 minutos do segundo tempo, o Flaco Lopes perde o que seria o segundo gol do Palmeiras, né? Ia fechar ali o jogo, mas aí o Flaco chutou mal, acho que pegou um pouco a parte de fora do pé, e acabou perdendo a oportunidade ali. Então, assim, finalizamos essa análise, né, de Vasco e Palmeiras. E aí eu vou passar então Ah, para você, Vinícius, destrinchar o que foi o jogo de Grêmio e Santos, que foi também no domingo, né, às 16 horas. Você apostou Santos 1-0, eu apostei 3-0 no Grêmio, acertei na vitória, mas não acertei no resultado. Vai lá, Vinícius, é cara, é contigo. só de lembrar do jogo já me dá uma raiva. Tipo assim, entendeu? Dá vontade de quebrar tudo aqui no estúdio, cara. Porque, nossa, pelo amor. Que joguinho ruim, cara. Pelo amor de Deus. Só que assim, eu fico na dúvida se foi. Porque eu ouvi muito comentário na internet, muito sentido falando assim, ai, o Santos não merecia perder. Que não merecia, cara. Não chutava pro gol. Toda jogada do Santos vinha pelo Soteldo. Toda hora. Se era. Quando, no primeiro tempo era pela esquerda. No segundo tempo era pela direita. Toda hora tinha que passar pelo cara. Entendeu? Só que assim, o Grêmio ele é muito ruim, cara. O Grêmio ele consegue ser pior do que o time do Santos. E mesmo assim ganhou. Entendeu? O Santos é o que me deixa mais maluco. Entendeu? O time do Santos é ruim, cara. É péssimo, entendeu? Eu não vou falar nada daquele Kleber Xavier, porque eu já falei o que eu tinha que falar no Instagram. Né? Por isso que a gente sempre frisa pra vocês seguirem a gente nas outras redes. Porque a gente fala algumas coisas por lá também. Eu não vou falar nada. Eu já falei o que eu tinha que falar lá. Ainda não vou criticar ele, porque tá no segundo jogo, né? Primeiro foi um jogo da Copa do Brasil que ele foi mal, né? E hoje mal de novo. Né? Ele fez É, substituição.
Ele tirou o David Washington, que não jogou mal, mas foi médio, vai. Passou ali despercebido no jogo. Tirou o centroavante e colocou o Tiquinho, que é outro centroavante, então não mudou nada. Aí ele tirou o Escobar, que parece que o cara tem 4 pulmão, que ele corre muito, aquele maluco. Tirou ele e colocou o outro lateral que eu esqueci o nome agora. Mas, tipo assim, ele não mudou nada. Foi atacante para atacante, lateral para lateral, nada, entendeu? O cara não inova. O cara não inova. Ele tirou o Rollheiser, que não precisava tirar, entendeu? Não entendo. Ele coloca uns caras nada a ver para jogar. O time não cria, você vê um time sem vontade. Mas mesmo assim, foi melhor do que o jogo da Copa do Brasil. Entendeu? Que ele já mudou algumas coisas. Tirou o Guilherme, graças a Deus, né? Porque o Guilherme é mentira pro futebol também, esse cara aí. Pelo amor de Deus. Foi artilheiro do Paulista porque fez gol em time pequeno. Na hora que precisou do cara, o cara não apareceu. Entendeu? E agora no brasileiro é a mesma coisa. O cara não aparece dentro de campo. Então, assim, ele já começou bem porque o Guilherme não tava no jogo. Entendeu? Não tô dizendo que o Guilherme é o único culpado, tá? Dos maus resultados do Santos. Mas é um cara que tinha cadeira cativa e ninguém entendia o porquê. Porque não faz nada, né? Mas, assim, o jogo ruim, péssimo. Dos 30 minutos do primeiro tempo até o final, só deu o Santos. Mas era, igual eu falei, é a mesma jogada. É o Soteldo pra esquerda, ele faz a fumaça, toca pra alguém, só que ninguém chutou no gol. Toda hora essa fumaça. Vai pelo Soteldo, toca pra lá, toca pra lá, cruza, a bola vai pro outro lado, perde a bola. Nossa, é irritante, cara, assistir o jogo do Santos. Entendeu? E no segundo tempo, foi mais o mesmo. A mesma historinha. Toca pro Soteldo, ele corre, volta, toca pra alguém. Ninguém chuta pro gol. O futebol, o princípio é isso aí. Quem faz gol ganha o jogo. Mas não chuta. Vai fazer gol como? Entendeu? E aí numa lambança da defesa lá, que eu até deixei no meu celular salvo, cara. O minuto exato, porque eu quase quebrei o celular junto na hora. Entendeu? Eu deixei só um minutinho na minha cola aqui, um momento. Só enquanto você procura, deixa eu só fazer um adendo aqui rapidinho. Pode falar aí. Você falou tanto do Soteldo, é porque realmente o Santos está sem criatividade, né? Porque não é Exatamente. possível que só ele Cara, que consegue fazer Soteldo, uma cara. coisa Soteldo. Quem é e ainda não Soteldo? faz muita coisa, né? Não, Porque ele eu não só acho o corre, Soteldo lá Aí o ele jogador, esconde né? a Muito bom. bola. Que não sei o quê. Que é Soteldo, meu irmão? Quem é Soteldo? Quando o Santos caiu, ele deixou o Santos pra trás e foi pro Grêmio. Eu acho que ele fez 1 ou 2 gols no Grêmio. Num ano inteiro, cara. Ele é ridículo. Aí na hora que o Santos voltou pra Série A, ele voltou de novo. Não, porque o Santos é minha casa. Quem é Soteldo, cara? Vai pro quinto dos infernos, Soteldo. Tá entendendo? Nossa, ficou louco essas coisas. Aí eu até marquei aqui, ó. Foi os 31 minutos, uma lambança dentro da defesa do Santos lá. A bola bateu, rebateu e do nada chegou no pé do Christian Oliveira. Ele bateu pra cima do Brasil e fez o gol do Grêmio. Entendeu? E como o Grêmio é um time patético, igual o Santos, só que pior, eu acho, fez o gol e recuou o time. Entendeu? Então aí o Santos ficava, igual eu falei, o Santos ficou o jogo inteiro naquela. Toca pro Soteldo, aí toca, ninguém chuta. Faz fumaça, mas não resolve nada. Então, assim, mereceu perder. Tomara que perca todos os jogos do Brasileiro a partir de agora. Tá entendendo? Porque esse time é ridículo. Entendeu? É ridículo. Igual eu falei, eu não vou falar do Kleber Xavier nada ainda, porque vão falar, não, ele tá no começo do trabalho. Que eu já falei lá no Instagram e no TikTok nosso lá. Não era pra ter colocado esse cara aí. Já falei, não era pra ter deixado. O Santos não é estágio pra ninguém, cara. Entendeu? Ele é auxiliar. Ele era auxiliar do auxiliar. Não sei se você sabia disso. Porque o primeiro auxiliar do Tite era o filho dele. Ele era auxiliar do auxiliar. Entendeu? Cara, é ridículo, cara. Eu fico louco. E agora inverteu os papéis, né? Exatamente. Inverteu, porque agora o Matheus Bach é o auxiliar do Xavier agora. Então, exatamente. Nossa, cara, é uma lambança, entendeu? Aí os caras querem falar do Neymar. O Neymar nem tá jogando, entendeu? Nem tá jogando. Ele tem que fazer a parte dele, que é treinar, se recuperar logo e o mais rápido possível. Não tô dizendo que se ele chegar vai mudar o Santos inteiro, não é isso. Mas ele bem, todo mundo sabe, não precisa ficar falando chovendo molhado aqui não. O Neymar, em qualquer time, não é só no Santos. Se ele tiver 60%, ele é melhor que qualquer jogador do Brasileirão. Todo mundo sabe disso. Só que ele tem que estar bem. Agora, mas assim, se o Santos perder mais 2 jogos aí com o Kleber, olha, eu acho que é melhor ele já começar a arrumar as malas Então, também, mas hein? é aí que eu tô Porque falando, porque assim. não Então, vai vingar, hein? Então, mas aí que tá o problema. Você tinha o Carille, né? Que apesar dos pesares, chegou no primeiro ano vice do Paulista, contra o Palmeiras, e quando tava na Série B, ganhou a Série B, aí Sim. quando veio pra Série A, mandou o cara embora. Muita gente da torcida queria ele fora do time, aí os idiotas da diretoria mandou ele embora. Trouxe o Pedro Caixinha, que chegou com a moral que ninguém sabe da onde que é essa moral dele, porque ele nunca ganhou nada em lugar nenhum. A primeira e a segunda temporada só no Red Bull que foi boa. A terceira e a última que antes ele vinha pro Santos, quase caiu com o time. Então, que moral é essa que esse cara tem? Aí traz ele pro time, o cara fica 4 meses e o Santos tem que pagar uma multa de 15 milhões pra ele. Como é que o time aguenta?
Entendeu? Aí traz esse Zé Ruela desse Kleber Xavier, que eu falei de novo que não vou falar nada do trabalho ainda, porque senão vão falar que eu tô sendo injusto com ele. Aí traz o auxiliar do auxiliar pra virar técnico aqui. Ah, primeiro, não. Eu tô muito honrado. Me acolheu. Quem me acolheu, rapaz? Tá de brincadeira? É, entre o Carille e o Caixinha, eu preferia manter o Carille, porque mesmo com o estilo de jogo dele, ele ainda conseguia fazer o Santos jogar, na minha Exatamente. opinião. Não, eu O também Caixinha, preferia. Pedro Caixinha, o quem é Caixinha já esse estava cara? perdido. O Não, Caixinha já estava perdido. esse cara é Mas assim, ridículo. por mais, cara, ele ainda conseguia fazer. Mas enfim, o Santos fez essas escolhas aí. Eu acho que mais 2 derrotas, o Kleber Xavier já pode começar a arrumar as malas, porque não vai vingar nesse time aí. E você, torcedor do Santos, vai ter um infarto se continuar nessa Tá pegada maluco, aí, cara. viu? É muito Rivotril mesmo pra mente. Para finalizar sobre o Santos, mais alguma coisa, Vinícius? Não, eu só queria dizer que o Santos faz as pessoas ficarem felizes, né? Eu já vou começar minha semana daquele jeito. Muito obrigado aí a toda a diretoria do Santos, o clube, o elenco, todo mundo. Muito obrigado aí. E agora, então, indo para a parte final do nosso vídeo, né? Vamos para que finalizou o jogo de domingo, o jogo das 6h30, Cruzeiro e Flamengo. Tá? O Cruzeiro venceu o Flamengo num belo jogo, um jogo bastante movimentado no Mineirão, 2-1. E o seu palpite, Vinícius, neste jogo foi Flamengo 2-0 e eu apostei no Flamengo 2-1. Né? E não, a gente não acertou, Quase, mas hein? deu ousa. Então, que faz, hein? Mas foi um jogo assim, um jogo bom, hein? Jogo melhor ainda Muito pro bom. Cruzeiro, porque, pelo menos na minha opinião, no primeiro tempo o Cruzeiro jogou melhor e o Caio Jorge ele tá com como é que fala? Uma confiança, né, cara? Que o Uhum, gol que ele fez no primeiro tempo, que pancada que ele mandou pro gol, hein, do Rossi lá, não tinha é como pegar, verdade. velho. A bola bateu na Olha, rede, até saiu do gol de tanta força que foi o chute. e vou te falar, tirando o jogo do Corinthians, que tá no DVD aí para todo torcedor do Inter poder assistir depois, o jogo do Cruzeiro e Flamengo, para mim, foi o melhor jogo do domingo, Sim, tá? sim, foi Muito logo bom jogo, disparado, disparado. Um é jogaço. verdade. Você falou bem, né, desse chutaço do Caio Jorge aí aos 14 minutos, né? Uma bela Sim. defesa do Rossi, né, uma defesaça. Plasticamente, você via o goleiro espalmando a bola, muito bonita tanto a jogada do Caio Jorge, né, quanto a Não, esse foi o defesa do segundo Rossi. gol, você tá confundindo, né? É o medo do Flamengo todo isso aí, cara. Não, não, teve um primeiro chute do Caio Jorge que ele correu, ele recebeu a bola pelo meio, ele avançou, e aí na entrada da grande área ele deu um chute, e o Rossi de mão trocada, braço, com a mão direita, ele defendeu uma linda defesa, plasticamente, olha, uma defesaça Sim, do sim. Caio Jorge antes do gol, realmente, do Caio Jorge, né? Mas foi uma bela defesa mesmo, Sim, sim. uma bela Foi defesa. o Rossi, E, assim, e aí, eu acho ele. Desculpa cortar essa rapidinho. Ele é um bom goleiro, sim, cara, mas eu ainda acho que o Flamengo fez o pior negócio foi deixar o Hugo ter ficado no Corinthians, cara. Só um comentário. É, é. Aí o que acontece? Após levar o gol, né, que você havia falado, o Flamengo ele começou a posicionar melhor as suas peças, ocupando mais a defesa do Cruzeiro, né? Sim, Porque como ele precisava buscar o empate, então teoricamente o Felipe Luiz ele precisava movimentar diferente o seu time, então posicionou o pessoal mais para frente para dificultar a saída do Cruzeiro, né? É, isso aí começou a ajudar o Flamengo nesse momento aí. A sim, partir daí, o Flamengo começou a crescer mais no jogo. sim, mas assim, o Cruzeiro ainda pra mim o melhor. O primeiro tempo foi mais do Cruzeiro. O Aham, Flamengo não tava bem no jogo. Pedro, é aquele negócio, a bola tem que chegar, tem jeito. Uma vez ou outra que ele faz uma jogada individual, igual ele fez no Corinthians lá e tal, mas enfim. A bola tem que chegar. O Arrascaeta não tava muito bem. Não tava. Não é o Arrascaeta que a gente conhece naturalmente todos os jogos, né? O Wesley também, o lateral, que é um excelente lateral, é o melhor que a gente tem hoje no Brasil. Não tava bem no uhum, jogo. Mas, assim, o único pra mim que mantém a regularidade sempre é o Gerson, cara. E esse cara é fora do comum, mesmo, de verdade. sim. Depois, pessoal, aos 43 minutos do primeiro tempo, o Arrascaeta faz um golaço, hein? Nossa senhora, Que que golaço do pancada. Arrascaeta, uma chapa linda. Olha, De primeira, belo né? gol. Bateu de primeira, É, pá!
Nunca, E, ninguém e, nunca mu- pega e aquilo ali, muito velho. por conta, e muito por conta dessa marcação pressão do Flamengo Sim, em sim. busca do empate, né? Então, isso aí acabou ajudando o Flamengo, que conseguiu ali fazer uma jogada e um belo gol do Arrascaeta. E só, Vinícius, só corrigindo, tá? Você falou certinho. Quando o Caio Jorge fez o gol aos 14 minutos, depois o Caio Jorge teve Isso, uma foi o que eu chance de falei pra novo, você. onde É. o Rossi fez aquela bela defesa que Sim, eu falei, sim. plasticamente uma linda defesa, que ainda a bola bateu na trave. Você estava correto aí na sua descrição da jogada. Eu que confundi o lance ali. Acho que é porque eu estou muito feliz ainda com a vitória do Corinthians. Eu não consigo falar de Chutou o mais cachorro nada, a não ser morto, cara. Chutou o cachorro morto, até eu. não consigo falar de mais nada a não ser do Corinthians esse final de semana. Mas beleza, bem pontuada, realmente foi aquele lance depois do gol do Sim, Caio sim. Jorge, que jogou muito bem, diga-se de passagem, como fala o Neto aí, né? O Caio Uhum. Jorge fez um belo jogo hoje também, mostrando que é um bom centroavante, esse menino aí que saiu do Santos, né? Sim, tá com a confiança boa. Foi pra Juventus, mas É, bateu, voltou, mas acontece. Acontece. é. O Santos perdeu a oportunidade, podia ter trazido ele de volta, né? É, mas, né? Tá comendo, né? Tá sem dinheiro, né? Tá difícil o negócio. Mas enfim, aí então finalizamos esse primeiro tempo, né? 1-1, com esse belo gol do Arrascaeta aí, que nem comemorou, né? Ele que foi jogador do Cruzeiro. E só acrescentando uma informação, parece que o Cruzeiro tá de olho no Arrascaeta, tá? É, eu vi isso Porque aí também. Mas acho é nesse, difícil, acho que é, hein? Difícil eu acho tirar. que é nesse final de ano, né? Termina o contrato dele, se eu não É. estiver enganado. É, se ele não renovar com o E Flamengo, pode ser até que ele vá, mas eu acho que assim, o é, Cruzeiro tirar ele de lá, eu acho que é muito difícil, cara. já pensou o Cruzeiro conseguir trazer o Arrascaeta? É, então. Tem que ver, né? Mas aí o Pô, Gabigol vai embora, né? Então. Ou não, né? Vai é. saber, né? Ou não, né? Vamos ver, o futebol é muito dinâmico, né? Sim, isso é verdade. Hoje o Gabigol tá ali, daqui a pouco começa a pegar ânimo de novo, começa a jogar bem, daqui a pouco vem um time de fora aí, sei lá, um time mexicano, quem sabe leva o Gabigol embora também, né? Exatamente. Até porque já teve time mexicano interessado no Gabigol, né? Uhum. Mas a multa dele é E aí muito alta então, ainda, né? Não tem jeito. tem que ter dinheiro para tirar o Gabigol dali do Cruzeiro, né? E aí então a gente tem um segundo tempo bastante movimentado dos dois times, né? Os dois times buscando a vitória, muita marcação, muita imposição física, né? Um Sim. jogo com poucas faltas, mas muito bem jogado. Foi um jogo bastante interessante de ambas as equipes, com bastante variação de jogadas, pelas laterais, pelo meio, os goleiros trabalhando bastante nesse jogo, até que, né, aos 49, já no acréscimo do segundo tempo, aos 49 minutos, pênalti para o Cruzeiro, que eu já estava contando com empate nesse jogo, né, 1-1, e aí sai esse pênalti, e quem vai bater o jogo? Quem vai bater o pênalti? Gabigol, né? Ele parece que ele entrou somente para Só pra bater esse fazer isso, pênalti, né, né? Vinícius? Cara, é É impressionante, cara. verdade. Esse. Assim, eu sou fã do Gabigol, cara. É, eu acho ele um baita jogador. Tem a mala Uhum. dele, mas ele pode, né, cara? O cara é campeão de Libertadores, duas Libertadores, artilheiro, tem Sim. história no Flamengo, tem história no Santos. É, no Cruzeiro ainda não tem nada. Então, assim, tem que correr atrás do dele. Mas Uhum. ele. Eu acho ele. Assim, eu acho ele mala, mas igual eu falei, é a mala que. No bom sentido, que ele pode ser, ele joga muito, cara. Só não tá na fase boa, né? Tem que correr atrás disso daí. Mas ele é decisivo sim, e na hora que ele vai converter o pênalti, até na hora eu tava assistindo o jogo, eu até pensei, falei, ó, agora ou ele se consagra herói, ou ele se consagra o vilão, né? Das duas, uma. E aí ele parte pro pênalti, ele bate, mas assim, ele não bateu tão bem, igual a gente conhece a qualidade dele pra bater pênalti, mas Sim. a sorte que ele tava ligado no lance, né? E faz o gol de rebote, e aí o Cruzeiro vence o Flamengo, mas se ele não tá É. ligado no lance ali, ia sair como pipoqueiro, né? O Rossi fez a leitura certa, né? Sim, eh, sim. Da, do, da batida do pênalti, só que daí ele espalmou, né? E nessa espalmada, o Gabigol Foi mais aproveitou ali e sábio que acabou ele, né? fazendo. Mas foi realmente um bom jogo. Os dois times realmente Foi saíram sim. para o jogo porque estavam buscando a vitória, principalmente o Flamengo, né? Porque queria Sim, vencer para se manter líder do campeonato, que agora, no momento, é o é o Palmeiras, né? Palmeiras, Sim. infelizmente, né? Por enquanto, mas o Timão vai chegar lá. Vai chegar lá, sim. Confia nele. Mas, pessoal, olha, fãs de esporte, a gente finaliza, né, os nossos comentários e análises desses jogos, tá? Vocês que ainda
os torcedores que vão assistir os jogos desta segunda-feira entre Red Bull Bragantino e Mirassol, 7 da noite, e também do Juventude e Atlético Mineiro, às 8 da noite, tá? Ambos nesta segunda-feira. Após esses jogos, nós novamente vamos aparecer lá no Instagram, vamos dar os nossos comentários, nossas análises, tá bom? Assim como fizemos do jogo entre São Paulo e Fortaleza, tá bom, pessoal? E, obviamente, a gente não pode deixar de terminar esse nosso vídeo falando dos jogos, né? Lembrando você, torcedor, dos jogos desta semana, dos jogos internacionais pela Libertadores e também pela Sul-Americana, tá bom? O Botafogo tem jogo pela Libertadores, o Flamengo, São Paulo, Fortaleza, Internacional e Palmeiras. Depois nós temos também os jogos da Sul-Americana, que aí você tem o Corinthians que joga em casa, você tem o Grêmio que joga fora, você tem o Fluminense, tem o Vasco e tem o Atlético Mineiro. Então, torcedores desses times aí, fiquem atentos, porque essa semana tem muito jogo bom, jogos já caminhando, né, para definir quem vai se classificar, quem ainda vai disputar a segunda colocação nos seus grupos nesses campeonatos e quem já está definindo aí a sua ida para a Sul-Americana, né, vindo da Libertadores. Então, tem muita coisa para acontecer aí também. Pessoal, a gente já vai agradecendo você, fã de esporte, pela atenção, mais uma vez pelo apoio. Lembrando, por favor, né, nos dê aquela força, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, deixe o seu like, ative os sininhos das notificações para que vocês continuem recebendo os nossos vídeos aí no seu celular, no seu computador, aonde você estiver. Compartilhe, né? Dê aquela força, se inscreva nas nossas redes sociais também para dar aquela moral para a gente está fazendo tudo com muita atenção, com muito carinho aí para vocês. E passando a bola aí para o Vinícius, suas últimas considerações, o que você tem mais para nós, Vinícius? Então é isso, pessoal. Mais um vídeo a gente está finalizando aqui com nossos comentários, né? Igual a gente falou, a gente sempre tenta buscar o melhor da informação para vocês, o melhor comentário, né? Sempre falar pontualmente de todos os times. Igual, por exemplo, esses jogos que vão ter na segunda-feira, a gente não consegue encaixar aqui, porque o jogo é só, né? Só na segunda. Então, por isso que a gente sempre frisa. Segue a gente nas redes sociais. Porque a gente sempre fala tudo por lá também. Quando o jogo for fora da semana, digamos assim, a gente sempre vai estar falando por lá. Então, se a gente não for do seu time aqui, a gente vai falar lá. Isso aí é certeza. Então, assim, deixe seu like aqui, comenta, interage com a gente nos comentários aqui, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho aqui e segue nas redes sociais, que é muito importante. A gente sempre frisa, porque é muito importante. A gente às vezes posta enquete, né, dos jogos de lá, alguma curiosidade, alguma coisa, beleza? Então é isso. É isso aí. Pessoal, Vinícius, agradeço mais uma vez pela companhia aqui É nesse nóis. vídeo. E vamos que vamos. Vamos preparar mais um vídeo na próxima semana para vocês, antes da 8ª rodada. Vocês vão ter bastante coisa legal aqui com a gente, então continue nos dando essa força. Pessoal, boa semana, bom domingo e valeu, até Valeu, mais. valeu, E falou. vamos que vamos. Deixa tudo aqui no nosso DVD. Valeu, Sai pessoal. fora, tchau, tchau, vai embora.